esse período, tá? Então, eu chego na Holanda, que tem uma legislação, aquela que eu falei de 1896, ela vai, de fato, no papel, ser usada até 1993, sendo acrescida, como eu falei, de alguns itens. E depois, nessa legislação, você vai ter os critérios de avaliação, que aí eu entro no licenciamento ambiental. Quais seriam os parâmetros, o que a gente deve fazer para ter um licenciamento ambiental, se é preciso ter um licenciamento ambiental, e se não é, o que deve ser feito. Aí você começa a ter os problemas locais e as doenças. Por que os problemas locais e as doenças? Porque, como um país desenvolvido, ele trabalha, né? Ele está produzindo, tanto na área da poluição. É claro que com isso você acarreta a poluição está vindo junto, né? Um país desenvolvido sofre as consequências de tal, né? O ponto negativo de um país desenvolvido é a poluição que gera, né? Então você tem a poluição hídrica e atmosférica severas nessa época. E eles começam a observar que você não pode generalizar. Você começa, por que tem os compartimentos ambientais? Porque eles começam a perceber que não é somente o vizinho que te incomoda, é um corpo hídrico que fede. É um ar que não está legal, você está respirando um ar que não é legal. Então, assim, isso tudo começa a te questionar. Então, eles estão vendo, eles passam a observar que tem que ter um compartimento, tem que ter uma legislação para esses compartimentos ambientais assim denominados. Então, eles começam a se preocupar com a poluição hídrica, mas, nesse ponto, não entram as águas subterrâneas, somente as águas superficiais. Eles começam a se questionar dos resíduos que eram jogados nos corpos hídricos e os resíduos químicos, devido à explosão lá atrás, né? Os resíduos sólidos, como eu acabei de falar, e a poluição sonora, porque lá também tem bastante pasto, bastante produção de tulipas, né? Que é conhecida, né? A Holanda é conhecida como o maior produtor de tulipas, né? Então, assim, você tem uma importância muito grande com relação à agricultura e ao cultivo. E você tem regras especiais para isso também. Como o nosso clima, às vezes, não favorece, você tem aquele cultivo em estufa, né, que é muito usado na época do inverno rigoroso, né? Então, você passa a ter um licenciamento ambiental específico para isso também. E o que estava rolando na Europa nessa época? Tem um filme, em 1960, chamado Silent Spring, tá? Da diretora Rachel Carson. Tem o livro também, né? Mas, então, aí lá eles abordam, esse filme é dos Estados Unidos, é americano, e eles abordam o uso indiscriminado dos pesticidas. Só que a Holanda se preocupou com isso também. Então, ela puxou esse assunto para a comunidade europeia. A comunidade europeia, de uma certa forma, já existia. Ela só não era oficializada. Ela era oficiosa, né, como a gente fala, né? Ela não era oficial. Porque os países desenvolvidos eles começaram a fazer alguns questionamentos que estavam ocorrendo internamente e começaram a trocar informações. Aí vem o Clube de Roma. O que é o Clube de Roma? É o Tratado de Brundtland. Tem minha cola aqui? Deixa eu pegar aqui de onde eu me encontro. Não chegou ainda. Pulei. Bom, mas enfim, o Clube de Roma é a produção e o consumo dos países industrializados, né? Eles começaram a perceber os efeitos negativos, como eu havia citado, da produção em demasia, né? E aí o que acontece? Com essa produção,
Os pesquisadores acharam que as duas vertentes que deveriam ser abordadas deveria ser os efeitos negativos das suas tecnologias, ou seja, lagos e rios poluídos, florestas sendo destruídas pela chuva ácida e a poluição do ar nas grandes cidades. Tá? Então, veio uma nota emergencial, que é o primeiro documento oficial, tá, da, entre aspas, União Europeia, nessa época, que fala da compensação ambiental. Você poluiu, você paga. E aí vem um programa de ação ambiental europeu. Não tem o nome de unidade União Europeia, como vocês podem observar. Né? Ainda está tudo muito básico. Como eu falei lá atrás, né, eles estavam com os compartimentos ambientais e dali surgiram outras legislações, né, as legislações para serem inclusas na legislação ambiental, né, dos recursos hídricos. A gente tem em 81, é o marco da década de 80, a legislação para os recursos hídricos, incluindo as águas subterrâneas, né, nessa época. E aí vem os procedimentos para o licenciamento ambiental. Aí você vai ter a vistoria, o controle, a infração, caso ocorra, e a renovação. Será que merece ter o licenciamento renovado? E com isso você tem o Ministério da Saúde e Higiene Ambiental. Por quê? Você começa a tirar, a mudar o foco. O foco agora não é somente local, não é do vizinho do lado. Aí você começa a falar, como já começou, né, a falar com outros países, então o foco passa a ser internacional. Então o foco já é mais amplo. Você está focando não somente o vizinho ou as consequências, mas você está focando também a qualidade de vida, você está focando também a biota, você está focando outros fatores que até então não haviam sido citados. E como eu acabei de falar para vocês, aí você tem os outros problemas, né, com a produção agrícola, né, com a poluição do solo, a seca e a qualidade dos recursos hídricos. Nessa época, eles percebem que o recurso hídrico está muito degradado. Então, o que eles fazem? Eles começam a cortar o mal pela raiz. Melhorar a produção, procurar uma tecnologia mais limpa, procurar soluções para o que já estava feito, tentar melhorar, tentar reverter a situação enquanto havia tempo. E na Europa? Na Europa, começa com o Our Common Future, que aí você começa a ter a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, que no caso é o relatório de Brundtland, né? A proteção dos animais, das pessoas, como eu já falei, que a Holanda começou a se preocupar, e aí começa a ter os questionamentos internacionais, né? E a primeira conferência da ONU, que foi a da Agenda 21, aqui no Rio de Janeiro. E a assinatura da União Europeia em Maastricht, em 93. Né? E é isso. Aí o que acontece? Nesse meio período, né, até 2000, a Holanda passa cada momento, né, depois do assinado, né, da assinatura da União Europeia, eles têm uma outra reforma na legislação, nesse meio período que eu citei há pouco. Eles passam por 3 legislações, 3 momentos, 3 etapas, né, de legislação ambiental mesmo, e até vir para a última, que é a 4ª. Né? Então, os problemas ambientais que já vêm sendo falados e discutidos nos últimos 30 anos, eles começam a serem mitigados. Né? A gente começa a observar uma melhora
tanto nos corpos hídricos quanto na melhora na qualidade de vida das pessoas também. Um aumento no crescimento da produção e do consumo, mas voltado para uma melhora ambiental, para uma qualidade ambiental, por um selo de qualidade, um controle melhor e mais rígido também. O controle do reuso e dos resíduos sólidos, isso foi implementado. O processo de mudança e avanços tecnológicos que eu falei, como a qualidade. Nós temos no inverno agora, a última sensação são os vidros triplo. Três camadas, né? Para quê? Para você absorver mais. Aí começa, né? Aí começa eu a esquecer as palavras. Reter o calor. Oh, muito obrigada. Reter o calor no inverno, né? Quando você sai, você volta, você quer a sua casa quente, né? Então, assim, você precisa... Esses vidros triplos é a sensação agora. Eles conseguem fazer com que a casa retenha o calor 3 vezes mais. Então, quer dizer, você quase não consome energia, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? E também tem o painel solar, né? Falei certo? Falei, né? O painel solar que eles agora estão oferecendo para a gente nas casas. Caso você queira adquirir, você tem uma redução no imposto, no valor total da casa. Tá? Eu falo isso porque eu moro numa casa. Então, eles passaram a oferecer, não somente para as casas com alto poder aquisitivo, mas para as casas de conjunto habitacional, por exemplo. E aí faz uma redução no valor da casa, do valor total da casa. Na aquisição. Se você quiser comprar a casa, você consegue ter um valor deduzido. E para ela começar a te gerar algum lucro, demora em torno de 25 anos, 20, 25 anos. E aí você começa a ter as diretrizes também para o licenciamento ambiental, né? Só que o licenciamento ambiental passa a ser mais amplo. Eles começam a ver a habitação, começam a ver o meio ambiente, que já foi dito, a natureza e o espaço. O que vem a ser Milo? Eu botei lá. Milo é milieu ambiental e LOU é de licenciamento. Eu não vou nem falar a palavra em holandês. Eu já estou falando em português. Não estou xingando ninguém. E na Europa, eles começam a falar dos 7 problemas ambientais para os 30 anos, né? Que vem a ser a mudança climática, a superexploração dos recursos naturais, a perda da biodiversidade, a ameaça à saúde, a ameaça dos transportes de produtos perigosos, a ameaça à qualidade de vida local e a possibilidade de riscos incontroláveis. O que vem a ser esses riscos incontroláveis? São doenças que você ainda não conhece. Quais seriam os transtornos de uma doença que ninguém conhece? Aí, nós vamos ter uma junção, nesse período, da Europa e da Holanda, que eles projetam 8 princípios da legislação ambiental, que vem a ser o desenvolvimento ambiental, né, a prevenção, a precaução. O que vem a ser precaução nesse sentido? Você tem a mudança climática, ela já ocorreu. Então, o que eu vou fazer para mitigar o impacto? Porque ela já está aí, está todo mundo sentindo, né? O controle na fonte, que é a melhoria, né? O que você tem aí de melhor que possa proteger o nosso meio ambiente. O controle da poluição, o poluidor pagador, né? Poluiu, você paga.
a máxima qualidade na proteção ao meio ambiente, falando em tecnologias, claro, né? E a integração externa. O que vem a ser a integração externa? A abrangência, que quando você fala dos recursos hídricos, você fala da qualidade e da quantidade. Mas também você pode falar da poluição atmosférica, do controle de qualidade do ar, você pode falar da poluição sonora, isso tudo numa visão mais abrangente. E aí, como é que fica, né, essa estrutura organizacional na Holanda? Para a gente entrar no licenciamento ambiental. Nós temos o Ministério de Meio Ambiente, né? Eu coloquei as siglas, mas eu não vou xingar ninguém. Aí você tem a Rijkswaterstaat, ela significa... Eu falei que eu não ia xingar, acabei xingando. Mas ela significa, para a gente aqui ter uma ideia do que vem a ser, é a junção do IBAMA com a ANA e o Ministério dos Transportes. E você tem a Prefeitura, que é a Remente, e você tem a Waterschap. A Waterschap, ela significa o INEA, mas somente na área de recursos hídricos, a aplicabilidade da lei. E eu trabalhei nesses 3 órgãos. Aí a gente pode começar com licenciamento ambiental. Aí vem a pergunta, será que eu preciso? Eu pensei em ligar o site aqui, mas como vocês vão entender tudo, né, somente eu vou entender, então não queria ficar traduzindo e falando. Então, caso vocês tenham alguma ideia, algum interesse, o site está ali. E aí o que acontece nesse site? São info é de informação e mil de milieu, que é ambiente, meio ambiente. Então, nesse site, você vai ter várias informações da área de meio ambiente. E no canto à sua direita, você começa licenciamento ambiental. Será que eu preciso? Aí você clica e aí você começa a responder várias perguntas. A sua empresa é de que porte? É pequeno, médio, grande porte, e por aí vai. Aonde fica instalada, ou onde será instalada a sua empresa? E aí você vai respondendo, e no final, já te fala assim, você tem que ir ou para a prefeitura, com esse papel, ou você tem que ir para Rijkswaterstaat, que é mais acima, né? Ou você tem que ir